Estamos acompanhando o julgamento da ADPF 101, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi julgada no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, dia 24 de junho de 2009. Naquela ação, houve a apresentação do voto vista do ministro Eros Grau, que acompanhou o voto da ministra relatora Carmen Lúcia, no sentido de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos que consideraram a possibilidade de importação de pneus usados. A maioria dos ministros votou acompanhando a relatora, e mesmo quando esta maioria já estava estabelecida, o ministro Marco Aurélio apresentou um ponto de vista diferente. Vamos ouvir trechos do voto do ministro proferido na sessão de quarta-feira no julgamento da ADPF 101. Presidente, a maioria está formada e o Supremo, apreciando essa ação excepcionalíssima, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a pressupor a inexistência de remédio jurídico para afastar uma certa lesão a direito ou ameaça de lesão a direito, ele, para alguns, salva a Mãe Terra, proíbe a importação de carcaças de pneus e temos, com isso, preservada o meio ambiente, preservada também a saúde. Para mim, presidente, no campo fático, lê do engano. Lê do engano porque nós teremos, a menos que voltemos à época de cavernas, a roda de madeira, nós teremos, de qualquer forma, a produção de pneus. E a produção de pneus pelas multinacionais no território nacional, afastando até mesmo uma concorrência que, a meu ver, é salutar, no que a recalchutagem acaba por implicar a colocação de produtos no mercado, que são mais acessíveis e são mais acessíveis especialmente aos menos afortunados. Mas, presidente, tenho que, no caso, não cabe concluir, considerada essa importação, essa liberdade de mercado, eu acredito muito na liberdade de mercado, pelo descumprimento de preceito fundamental. E por que não cabe? Porque ainda está em vigor no Brasil um princípio que é muito caro às sociedades que se digam democráticas, que é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E a jurisprudência reiterada que toda vez que a carta se refere à lei, se refere a diploma no sentido material e formal. Lei emanada do poder legislativo, observando-se até mesmo o princípio da separação de poderes. Bom, este foi o voto divergente do ministro Marco Aurélio, que no caso ficou vencido nesta questão da ADPF 101. A maioria decidiu pela inconstitucionalidade da importação de pneus usados, nos termos do voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Isso mesmo, o ministro Marco Aurélio ele entendeu, na verdade, que haveria no Brasil, pela Constituição Federal, uma liberdade de comércio e uma liberdade econômica e que essa liberdade não poderia ser afetada pela determinação dessa proibição dos pneus importados, pneus usados para o Brasil. Então, ele foi o único voto divergente, todos os demais ministros que participaram da sessão votaram nos termos do voto da ministra relatora Carmen Lúcia, que entende que realmente deve ser proibido para se preservar o meio ambiente. Bem, vamos agora aos destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 25 de junho, fechando os trabalhos do mês, mas não os do semestre, já que a sessão marcada para o dia 1º de julho. O primeiro destaque é o habeas corpus 96.074. Relator ministro Marco Aurélio, Geraldo Henrique Figueiredo e Heleno Arnaldo de Figueiredo versus chefe do Departamento de Estrangeiros, Divisão de Medidas Compulsórias. Trata-se de habeas corpus preventivo em que foi requerida a expedição de um salvo-conduto em favor dos pacientes. Paciente, no caso, é quem tem a expectativa de ser beneficiado por um habeas corpus impetrado pelo respectivo representante legal, pelo respectivo advogado.
Este salvo-conduto seria no sentido de assegurar o direito de que os pacientes, no caso, permanecessem em liberdade. Por quê? Desde 2001, eles estão na lista de procurados pela Polícia Internacional, Interpol e do Departamento de Polícia Federal brasileiro. O argumento é de que os impetrantes foram incluídos nesta lista por decorrência de pedido de prisão preventiva para fins de extradição solicitada pelos Estados Unidos por supostamente haverem se associado ilicitamente para defraudação do Estado, no caso do Estado norte-americano. Para julgar este caso, o ministro Marco Aurélio, relator do caso, levantou uma questão preliminar, como veremos agora. Quanto à competência, verifica-se serem pacientes cidadãos brasileiros e a autoridade coatora, ou dita coatora, o chefe do Departamento Estrangeiro, Divisão de Medidas Compulsórias. Assim, presente o ângulo subjetivo definidor da competência, reafirmo que tive a oportunidade de consignar quando votei no habeas corpus 80923, em que envolvida a Interpol. Não há como fugir, disse eu, do cabeçalho desse habeas, a revelar como paciente cidadão que não goza de prerrogativa de foro e como órgão coator um segmento da Polícia Federal submetido à jurisdição da primeira instância das varas federais. Não posso abandonar certos parâmetros, para mim tecnicamente balizadores da competência, para julgar o habeas corpus, e tais parâmetros não são os objetivos. Não se julga o habeas quanto à definição da competência a partir da causa de pedir, nem do objeto em si, desse mesmo habeas, do pedido formulado, mas tendo em vista, é o que define a competência, os envolvidos, ou seja, o paciente é aquele que se aponta como órgão coator. Entendo que a competência, no caso, é da vara federal, da primeira instância, do local em que situado o segmento da Polícia Federal. Deixo de considerar, no caso, isso foi o voto proferido no precedente, a possibilidade de vir a surgir um processo de extradição. Continuo já agora no voto. Vale frisar que não se pode cogitar de um futuro pedido de extradição. Deve-se considerar o quadro delineado no processo, que está ligado ao fato de os nomes dos pacientes terem sido alcançados pela denominada difusão vermelha. Concluo pela incompetência do Supremo, com baixa do processo à origem, ao juízo da 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. É o voto no tocante a preliminar, presidente. Ou seja, o ministro relator levantou uma questão preliminar no sentido de que não seria da competência do Supremo Tribunal Federal fazer o julgamento deste habeas corpus e, por isso, determinou o retorno deste processo para a 10ª Vara da Justiça Federal aqui no Distrito Federal. Mas, Lídia, eu queria aproveitar, neste caso, para puxar um ponto específico, uma oportunidade interessante de falar a respeito deste habeas corpus preventivo. Em que tipo de situação isso se dá? Você apresenta o habeas corpus com relação a uma expectativa de situação em que que o cidadão possa ser coagido pelo Estado? Isso, nós temos dois tipos de habeas corpus. Esse preventivo, nós temos também aquele repressivo. Toda vez que a pessoa está ameaçada de sofrer algum tipo de coação ilegal contra a sua liberdade, mas ainda não chegou a sofrer, na verdade, então seria impetrado um habeas corpus preventivo, onde a autoridade judiciária expediria um salvo-conduto, que é um documento dizendo que aquela pessoa não poderia ser preso por aquele motivo específico. Agora, se a pessoa já está presa, já sofreu algum tipo de coação ilegal contra a sua liberdade, não haveria motivo para se ajuizar um habeas corpus preventivo, até porque não tem nada mais para prevenir. Então, seria, neste caso, um habeas corpus repressivo, a fim de que se expedisse não mais um salvo-conduto, mas um alvará para que aquela pessoa seja liberada da prisão. Agora, repetindo, de qualquer maneira, não houve o julgamento do mérito, ou seja, se havia a expectativa, se havia a necessidade de expedição deste habeas corpus, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que é questão de competência da Justiça Federal e não do Supremo Tribunal Federal, portanto, acompanhando o voto do relator, que apresentou este voto, levantando uma questão preliminar, não conhecido, portanto, o processo, como se diz na linguagem jurídica. Vamos para mais um destaque, a ação penal 462. Relator ministro Ricardo Lewandowski, Ministério Público Federal versus Lindomar Barbosa Alves.
ação penal contra Lindomar Barbosa Alves, deputado federal, pela suposta prática do crime previsto no artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal, quando exercia o cargo de prefeito do município de